Irmãos, o tema dessa palavra é gerando o avivamento. E eu estava pensando ali, quando a gente estava adorando, me veio muitas lembranças. E eu quero compartilhar com você, antes da gente entrar aqui no texto bíblico e poder trazer a mensagem que o Senhor falou, mas eu quero compartilhar algumas lembranças que Deus me fez. E eu quero que vocês, junto comigo, comecem a lembrar também. Amém, irmãos? Aleluia? Eu comecei a lembrar, irmãos, de alguns cultos que nós vivemos. E eu não sei, irmãos, se talvez é uma percepção errada minha, mas quando eu lembro de alguns momentos que nós vivemos como igreja, eu lembro de uma falta de preocupação com algumas coisas. A gente não é tão preocupado com se a maquiagem ia borrar, né? As mulheres, se a maquiagem ia borrar ou não. Os homens não eram tão preocupados em chorar e se ajoelhar no chão diante de uma presença poderosa de Deus. A gente só queria estar ali vivendo nos pés do Senhor. A gente não se preocupava com a hora do culto acabar. E até algumas vezes eu levei puxão de orelha, porque a gente acabava o culto de jovens para mais de 10. E os pais brigando comigo. Porque quando a gente experimenta o avivamento, irmãos, não há outro lugar melhor do que a casa do Senhor, do que a presença. E eu lembro de muitos momentos, de muito mergulhar no Espírito Santo de Deus. Talvez era difícil um culto que a gente não chorasse. Eu lembro que teve um culto, ainda era naquela igreja menor, que, para quem não sabe, irmãos, eu saí dessa igreja, fui enviado para a Bahia, mas passei alguns anos aqui. E eu lembro que eu passei um culto do começo ao final, irmãos, chorando sem parar. Era o pastor Diogo aqui pregando e eu não conseguia me conter as lágrimas. E eu ficava, em algum momento eu ficava, meu Deus, o povo vai achar que eu estou doido hoje. Mas eu não estava preocupado, irmãos. Eu estava sentindo algo de Deus, algo diferente. Sabe, quando eu lembro de alguns cultos que quando eu entrava na rua da igreja, eu começava a sentir uma presença, eu começava a orar em línguas. E quando eu entrava na casa do Senhor, no nosso tempo, que não era com essa estrutura, louvado a Deus se nós temos isso, mas não era isso aqui. A gente usava, essas iluminações não tinha, a gente usava uma luzinha velha, ficava no chão, não era, pastor, lembra? Era uma luta. Mas, irmãos, vivemos um grande avivar de Deus. Como igreja, no individual. Vivemos um grande avivar de Deus ao ponto. Deixa eu te falar algo, irmãos. Foi uma grande luta para mim. Alguns aqui sabem. Consegui concluir meu curso. Porque quando tinha que escolher entre ir para a faculdade e discipular alguém de manhã, eu dizia, Senhor, eu vou faltar hoje. Estou falando para você fazer isso, irmãos. Mas é porque o meu coração, eu lembro que eu chegava para a Raíssa, eu não quero mais trabalhar no secular, eu quero só viver para Deus. Lembra? A Raíssa também, porque a gente estava tão incendiados. Tão incendiados pelo grande mover de Deus. Talvez hoje a gente esteja um pouco mais preocupado com as nossas formalidades. Talvez você esteja aqui e se preocupe com o que alguém vai pensar na sua forma de adorar. Talvez você não consiga ser aqui o que você consegue ser no secreto. Porque às vezes você se tornou alguém religioso. Ou talvez você não consiga mais orar em casa, não tenha mais um avivar de Deus, onde você se fecha, se isola ali de tudo, se conecta unicamente com Deus. Onde você coloca os seus louvores apaixonantes e chora e clama. E você sente fortemente uma presença entrando lá no teu quarto, na sala, no banheiro, aonde Deus te encontrou. E você mergulhou em uma forte unção divina, em um avivar de Deus. Que às vezes você perdeu até a hora de fazer algo que você tinha. Talvez queimou o arroz.
por estar tão envolvido com essa glória. Eu não sei aonde, irmãos, você tenha se perdido nessa caminhada, mas essa é a noite onde Jesus ele vai te encontrar. Onde Jesus ele quer que seja gerado em você o avivamento. Porque, irmãos, a igreja do Senhor, ela já está caminhando para o seu fim aqui na terra. Nós temos um grande propósito maior: nos encontrarmos com o nosso Pai, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso amigo Jesus. E precisamos ser alguém que clama incessantemente por um grande mover, um grande avivar de Deus. Mas como iremos avivar o mundo se ainda não estamos avivados? Como iremos avivar o mundo se a nossa célula não está avivada? Como avivar o mundo se a nossa igreja ainda não está avivada? Deus só precisa de onde Ele possa derramar uma forte presença, uma alteração pelo avivamento de Deus, e aquilo altere uma célula, altere uma rua, altere uma cidade. E talvez você olhe assim e fale assim: não, pastor, eu não vou ser esse Mas o meu coração, irmãos, eu digo: Senhor, eu quero ser o pastor mais avivado de Bahia. Eu estava esses dias chorando, falando: Senhor, tem tantos pastores aí com tantas igrejas, sabe, com mais de 1000 membros, que não amam pessoas. Enquanto tem outros de nós que amamos, que queremos cuidar, e talvez não temos muito ainda. Mas eu numa oração que eu estava fazendo ontem, indo lá para a casa do pastor Zé, no carro, eu chorei: o Senhor, eu estou aqui, eu quero que o Senhor me entregue todos aqueles que o Senhor deseja avivar nesse tempo, incendiar, transformar, libertar. E eu me proponho, irmãos, a estar disponível. Mas eu sei que o Senhor não quer somente levantar Ele quer levantar toda essa igreja. Porque talvez eu nunca vou na rua onde você mora, mas você está lá. Talvez eu não conheça a tua família, eu não vou conhecer os teus parentes, mas você está lá. Irmãos, eu oro para que Deus hoje nos incendeie de uma forma, para que essa sala de oração... Eu fiquei triste quando eu vi ali. Fiquei triste, irmãos. Eu não sei se você sente essa tristeza. Talvez você ache normal. Mas você vai ver que você não está avivado, não. Porque quem está avivado... Eu vou dar um exemplo de Joelson aqui. Joelson é alguém que eu conheço pouco. Teve uma época que ele estava na dúvida se o pastor Diogo era o pastor, era eu, tô brincando. Mas foi alguém que Deus colocou um carinho. Ele fez encontro lá em Bahia. Eu lembro que Deus deu uma profecia, me usou para ele, depois ele testemunhou e a gente foi conversando. Mas, irmãos, Joelson para mim, talvez, eu tenho uma percepção não tão certa, eu não sou pastor daqui, mas eu acho esse cara extremamente avivado. Porque não tem um encontro com Deus que ele não leve alguém. Ele levou pro Colina e falou: pastor, não se preocupe não, viu? Vou levar para Bahia também. Porque quando a gente está avivado, irmãos, a gente é assim. Eu estava vendo o domingo com o quê? Com uma oração de manhã, né? Manhã com Deus aqui. Aí eu vejo o pessoal postando: o gordinho tá lá. Esses gordinhos é mais cheio, né, irmãos? Tem mais espaço. Mas tá aqui, irmãos. Toda semana, todo dia. Se for preciso, todo dia ele vem. Porque quando a gente está avivado, até quem está longe, eu sou de Bahia, eu consigo sentir. Quando eu estou perto de Joelson, eu sinto uma presença de Deus tão grande. Eu nunca falei isso para ele, estou falando aqui. Coisas que você faz em secreto, Deus vai tornar público. Deus está tornando público. Talvez algo que ele vive no secreto. Eu sinto, eu me sinto renovado. Sabe por que o cara, toda hora ele está falando de Jesus. Pastor, olha, eu conheci uma pessoa nova. Pastor, um amigo meu está ali, estou orando. Ei, Jesus, preciso voltar a ser Joelson. É um cara que, quando ele chega, o que ele carrega faz isso.
E Deus, Ele quer nesse tempo levantar pessoas assim, irmãos, que para de dar desculpa. Porque talvez na sua mente, enquanto a pastora estava falando aqui, você inventou uma desculpa. Ah, não vou vir porque... Enquanto a oração não for sua prioridade, meu irmão, tu está perdido. Porque só encontramos Jesus em uma intimidade. É na oração que eu me encontro com Ele. Se eu não estou em oração, eu estou perdido. E não iremos viver o avivamento se você não estiver aqui. Irmãos, a sala de oração devia ser talvez o momento onde tinha mais crente. Eu vim de épocas, irmãos, que quando era pirraia, ainda peguei essa fase, que já ouvi falar de círculo de oração, né? À tarde. Meu irmão, era lotado. Eu lembro que aqui os irmãos falavam assim: oh, se você for para um círculo de oração em pecado, a irmã revela, Deus revela a irmã. Eu vi muito essa história. Eu ia morrendo de medo, irmão. Eu pequenininho. Minha mãe me carregava lá para o Jardim Cepó. Saía do Grotão para o Jardim Cepó a pé, para ir para o ciclo de oração. Eu, Roberta na época, eu cansei de ficar dando glória, que eu nunca fui batizada. Porque meu irmão tinha sido, eu tinha sido e ela não, né? E a Roberta dá glória com mais intensidade. Eu já dei glória, me cansei, fiquei rouco. Roberta veio ser batizada aqui na Nova Aliança. Diga amém, irmãos. E hoje fala em língua, cheia do poder de Deus. Mas a gente saía para o ciclo de oração à tarde. Lotado, irmãos. E a gente orar e ouvir Deus. Talvez falte mais isso. Esse desejo incessante por buscar mais Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 1, do 39 em diante. Quem aqui é avivado? Levante sua mão. Vem cá, Joel, você lê esse texto aqui. Tá, Joel, para trabalhar comigo hoje. 2 gordinhos aqui. Vai caber, menino, deixa eu falar besteira. O altar é grande. Corre, Joelson. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Ao chegar, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto que está no seu ventre. Mas porque sou tão agraciada a ponto de visitar a mãe do meu Senhor. Logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre se agitou de alegria. Bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá tudo aquilo que o Senhor lhe disse. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Obrigado, meu filho. Pode sentar, irmãos. Um dos princípios básicos para a gente viver o avivamento, talvez você já ouviu isso, é um arrependimento genuíno, é oração incessante, é santidade e unidade. São princípios básicos que norteiam esse grande agir do Espírito Santo. É vivermos um arrependimento verdadeiro, não só de lágrimas vazias, porque tem gente que chora com lágrimas, mas um coração vazio. Mas é verdadeiramente uma mudança. E aqui nesse texto eu acho muito interessante, irmãos. E a gente estava no devocional com os meninos, a gente lendo, né? Mas aqui você vê algo extraordinário. Antes desse texto aqui, se você ler um pouco antes, você vai ver que um anjo visitou Maria e deu essa grande notícia: você vai gerar, você vai ser mãe de Jesus. E ali, irmãos, ela faz o que? Ela diz o sim. Ela falou sim, ela aceitou esse chamado. Ela permitiu
pela obediência, que Jesus fosse gerado nela. E sabe por que tem muitos crentes que não geram Jesus na sua vida? Porque nunca o aceitou verdadeiramente. Se você é um crente que não tem fruto, você nunca foi um verdadeiro cristão. Se você levantou sua mão, veio aqui à frente, mas não há mudanças, não há arrependimento. Irmãos, você veio só por uma foto, que talvez a mídia tire a sua. Mas você não mudou, você não permitiu que o Espírito Santo, que Jesus viesse à sua vida. Mas aqui Maria, ela aceita esse chamado. E a Bíblia vai falar que ela subiu para as montanhas, para um lugar que tinha montanha, para uma região montanhosa. Ela foi depressa para aquele lugar. E quando ela chega lá, ali sinaliza um grande reavivamento. Um grande avivamento de Deus sobre a terra. Sabe qual é? Apontava para Cristo. Aquele que é o maior avivalista. Aquele que trouxe para você e para mim o Espírito Santo. É aquele que morreu e deu a vida por você. E esse momento ele é muito importante aqui. É muito forte. Porque você vê que uma visita, uma simples visita, fez algo extraordinário. Eu vou explicar para você já. Mas antes eu quero só falar isso. Você precisa permitir verdadeiramente que Jesus ele comece a alterar a tua vida. Eu sempre ensino isso lá na minha igreja, irmão, lá na igreja de Bahia. Se você é crente, irmãos, se você serve a Deus, você precisa se colocar no lugar de trabalhador. Trabalhar para Deus. O nosso sistema de trabalho hoje, a gente trabalha o quê? Alguns todo dia, folga um dia, outros segunda a sexta. E você todo dia está lá trabalhando, é ou não é? 8 horas. Alguns mais, porque quer ganhar um extra, fica 12. Vira noite sem dormir, uma vida escrava. Outros estudam um pouquinho, talvez trabalhem um pouco menos. Mas você está lá trabalhando, dando seu expediente. E para Deus, não queremos ser esses trabalhadores. Queremos ser o quê? Apenas servir. Não, Deus chamou apenas alguns para trabalhar. Não, você é chamado para trabalhar. Todas as suas noites precisam ser para o Senhor. Eu estava numa reunião de líderes lá na igreja, irmãos. Eu falei para eles, se você não quiser trabalhar para Deus, talvez você esteja estando no lugar errado. Porque, irmãos, nós somos chamados para trabalhar. O avivamento, ele é gerado por meio de pessoas que se levantam para trabalhar. O avivamento é alguém que se dedica incansavelmente para que Deus faça algo na nossa nação, aonde moramos, na nossa igreja. Você nunca vai gerar algo se você não trabalhar. E talvez você queira somente vir a um culto, ser um crente de culto. E eu vou te falar, irmãos, talvez você nunca se converteu verdadeiramente. O evangelho é assim. Deixa eu te falar, irmãos, o evangelho é assim. Você precisa servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Você precisa se dedicar ao Senhor todos os dias da sua vida. E sabe por que você não sabe o que fazer? Porque você nunca conheceu verdadeiramente Jesus. Talvez você não experimentou algo profundo e você é perdido. Não sabe o que está fazendo aqui, não sabe por que está nessa igreja, não sabe por que vai para a célula. Mas Maria sabia que ela estava gerando Jesus, e nesse Jesus iria mudar a história da humanidade. E aqui você vê, irmãos,
E esse é o primeiro ponto que eu quero falar. O avivamento, ele vem, irmãos, quando existe esforço. O texto vai dizer que Maria subiu para as regiões montanhosas, umas regiões com muitas montanhas. Para subir numa montanha, você precisa se esforçar. Para que algo seja gerado, tem que ter esforço. Tem que ter alguém matando a carne, fazendo jejum. Tem que ter alguém, sabe, clamando. Esses dias de oração de 21 dias, você foi provado por Deus. Se você ia permanecer se esforçando para estar aqui. Talvez alguns nunca pisou nessa igreja nesses dias. Talvez você falou assim, não, o pastor podia fazer pelo Meet. Mas eu lembro que uma das direções do pastor foi ser na igreja. Então, irmãos, é esforço. O avivamento, ele vem quando você se esforça. Quando você se dedica em oração, em clamor. É fácil, irmão, sair de carro numa terça para vir para cá, passar de oração? Nem sempre. Tem dia que você não está muito afim. Eu estava falando para alguns discípulos, acho que 3 dias, dos 21 dias, 3 dias que eu fui passar de oração, eu fui mal, estava meio adoentado, cansado de algumas coisas, e eu falei assim, se eu tivesse uma opção de não ir, eu não ia hoje. Eu ia ficar em casa. Irmãos, mas eu fui. Deixa eu te falar, foi um dos 3 dias que Deus mais me usou naquela sala de oração. Sabe, porque existiu ali, irmãos, um esforço. Você se esforçou. Sabe, alguém que quer gerar o avivamento se esforça. Horas consolidando alguém. Horas visitando alguém. Horas dedicando tempo, saindo a pé, indo para casa de uma ovelha, de um amigo para pregar o evangelho. Tem que ter esforço para algo mudar, irmãos. Não há uma mudança se não há um esforço. Uma dedicação. Mas a gente quer que as coisas aconteçam sem fazermos nada. A gente muitas vezes fala assim, quem vai mudar é Deus. Irmãos, o poder é dele. Mas é ele que quer te usar para fazer isso. Desde o princípio, ele sempre usou façamos, é unidade. Ele quer trabalhar junto com você, com o Pai. Ele quer tornar você alguém próximo do Pai para juntos trabalharmos para o Senhor. Juntos sermos as mãos que alguém vai olhar e vai ver Jesus nessas mãos. Tem que ter esforço. É fácil, irmãos, você talvez passar horas lendo a Bíblia. Talvez não seja tão fácil. Às vezes você admira a unção de quem carrega esse ministério de ser mestre, mas você não para ler a Bíblia. Não há esforço. Não há esforço, não há um preço que você não quer pagar. Não há um preço, irmãos. E não há como ter crescimento se não há esforço, não há dedicação, não há preço, não há... Sabe, a gente... Quantas vezes, irmãos, nos esforçamos. Você olha essa igreja aqui, mas eu lembro que teve um período aqui, antes de vir para cá, que os jovens se juntaram, fazendo pedágio. Foi? Não foi? Para vir para cá. Foi. Os jovens estavam fazendo pedágio. Eu lembro de um vídeo, o povo tudo com aquela roupa laranja. Né? A menina está lembrando ali que ela estava lá. O povo lá levantando dinheiro, fazendo não sei o que para levantar dinheiro. Era a missão 33, né? Você acha que isso aqui está assim, irmão? É por quê? É com o teu dízimo que tu dá, que às vezes nem dá. É esforço. Sabe, irmãos, o avivamento ele vai acontecer quando nós nos esforçamos. Quando você paga um preço. Quando você se dedica. Esses dias quando eu fui para o prédio que a gente está hoje, eu orei, Senhor. Quando eu vi a casinha lá abandonada, eu falei, Senhor, essa casa aqui vai ser a casa pro Kids. 2 anos atrás. 2 anos que eu oro, irmãos. No começo não tinha necessidade, mas Deus começou esses dias falando no meu coração para falar dessa dona. Irmão, e ninguém achava essa mulher. Eu juntei, chamei Luquinha, chamei uns 2 discípulos. Eu falei, vamos ficar orando para a gente achar essa mulher aqui.
Aí me disseram que ela morava não sei onde, aí Luquinha foi lá. Aí depois não era lá, bem perto da minha casa ela morava. E essa mulher falou assim: pastor, eu nunca aluguei essa casa, depois que meu marido morreu eu nunca aluguei, tá aí parado, mas eu não pretendo alugar não. Aí eu pensei assim: ô Jesus, ela sabe nada não. Quem manda é o Senhor. E a gente ficou orando, e ela ainda não ligava, essa mulher não atendia. Uma luta. E eu agoniado, irmão, porque quando Deus coloca um negócio no meu coração, os pastores sabem, eu fico agoniado. Se eu pudesse, eu já fazia logo. Se pudesse, já estava tudo pronto lá. Mas é um processo, né, irmãos? E eu fiquei insistindo, a gente orando. Aí essa mulher falou comigo, respondeu: pastor, eu nunca aluguei essa casa, mas quando eu conversei com o Senhor, eu senti que eu tinha que alugar para o Senhor. Eu falei: ô glória! Eu abri um sorriso para ela e falei: é porque é Deus, mulher. Ela falou: é, pastor, depois que o senhor falou que vocês vão fazer caridade lá. Ela falou esse termo, caridade. Eu fiquei tocada e eu vou alugar. E aí a gente começou a orar por valor, né, irmãos? A gente não tem um real. Não tem. Uma luta. E aí eu, Senhor, que essa mulher faça por R$250. Eu orei, mas meninos, vocês estão rindo de mim, hein? Ali a média, irmãos, era acima de 500. Eu fiquei orando. E aí a gente foi visitar a casa, muita coisa para fazer. Aí essa mulher: pastor, não se preocupe não, viu? Eu não tinha falado nada. Não se preocupe não, eu vou alugar um valor bonzinho para você. Aí, ô Jesus, disse 250 para baixo. Aí quando eu fui, e ela enrolando, irmão, para falar, passou uma semana sem dizer esse valor. E eu agoniado, e o povo perguntando: quando é que vai ser o valor, pastor? Eu falei: não sei não, vamos orar. Mas vai ser 250. Aí eu me encontrei com essa dona de novo, a gente marcou. E eu falei: e aí, mulher, o valor vai ser quanto? Ela: pastor, eu vou deixar para o senhor R$250. O senhor cuidar da casa lá. Quem cuida sou eu, menino. E a gente alugou, irmãos. Estamos lá, vamos fazer a reforma sem dinheiro, mas com fé. Mas deixa eu te falar algo, irmãos. É porque Deus, para fazer algo, Ele quer encontrar alguém que escute a voz dEle e que vá depressa obedecer. Porque o texto vai falar que Maria subiu depressa, ela foi rápida. E quando Deus nos fala algo, a gente precisa fazer rápido, irmão, sem demorar. Sabe, fazer, sabe, de forma intensa, constante. E é isso que Deus está falando para você hoje. Irmão, se esforce, seja intenso, vá depressa. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Talvez está faltando isso. Pastor, mas não tenho força. Irmãos, eu sou assim, eu vou lhe falar um negócio. Quando eu percebo que eu estou meio carnal, diga assim, sem orar muito, sem buscar muito, eu fico: Senhor. Eu vou lá para o quarto e eu começo a chorar: Jesus, me reaviva, me enche. Me enche. Senhor, esse demônio do inferno quer me paralisar, mas vai embora hoje. Tem crente que vê se está afundando e fica. Afunda mais ainda. Eu estou né? Não, irmãos. Quando a gente é avivado, a gente quer permanecer num lugar de avivamento, num ambiente do poder de Deus. A gente não pode permitir que a frieza chegue na tua vida. Está se sentindo frio, irmão? Chega perto de quem está queimando por Jesus. Se aproxima de alguém que está fervoroso. Um devocionalzinho, tu se anima. Lembra, uma ovelha minha foi lá para casa esses dias. Pastor, eu vim para cá para a gente conversar. Eu abro a Bíblia, falando devocional. Um menino desanimado, rapaz. Esse dia não estava tão animado não. Mas vamos buscar quem está animado. Jesus. Começou a fazer um devocional. Estava eu e ele chorando depois. Sabe por quê, irmãos? Porque você não pode parar de se esforçar. Sabe por que você está assim? Do jeito que você está hoje, porque você parou de se esforçar. Parou de ler a Bíblia. Parou de jejuar. Jejum só em alguns momentos. Irmãos, é toda semana. Eu vou tirando algumas coisas. Às vezes eu tiro comida, às vezes eu tiro um negócio que eu gosto. Eu estou no propósito. Lá os homens da igreja tudo indo no propósito.
O pastor me falou algo esses dias que eu fiquei doidinho. Doido para chegar, ele está terminando de pintar aqui. Eu me vi passar 24 horas na igreja, eu, tu e Zé. Eu falei, rapaz, quem está aqui sou eu para ficar. Não vão não, ninguém. Só eu, pastor Diogo e Zé. Ô, gente, vai fazer com a tua cela, abençoado. Não, quer estar aqui, mas não vai com a cela. Faz 24 horas numa casa, pega a tua cela, os homens lá, as mulheres, passa 24 horas orando, sabe? Aí o pastor falou assim, vamos ficar orando na Bíblia e vamos pedir comida. Eu falei, ai que eu me animei mesmo. Aleluia, irmão, me animei. Mas eu estou ansioso por esse dia. Sabe por quê? Porque eu sei que algo Deus vai fazer. Todo esforço que você faz para o Senhor, irmãos, vai alterar algo na tua casa, na tua família. E Jeremias fala assim, vocês me procurarão e me acharão quando procurar de todo o coração. Se esforce. Segunda coisa que eu quero falar, irmãos, é que para que o avivamento ele chegue, você precisa carregar Jesus em você. Maria, ela estava carregando quem? Jesus. Você precisa carregar. E aonde um crente que carrega Jesus, ele chega, irmãos, muda tudo. Se alguém está triste, começa a se alegrar. Se alguém está pensando em desistir, para de pensar em desistir. O crente que carrega o Espírito Santo de Deus, até o quebra-gelo que ele faz na cela tem uma unção. Que eu já vi quebra-gelo, irmão, que eu falei, meu Deus do céu. Assim como eu já vi também cria-gelo. Vocês já viram o cria-gelo? É o quebra-gelo que ele piora a situação da célula. Fica um ambiente ainda muito mais gelado. Uma das coisas que a gente aprende no CCC2, na visão celular, é que quando você vai compartilhar a palavra, você precisa falar ela com vida, com fervor. Aí o crente, você percebe lá o crente desanimado, o crente que não está ali na Bíblia, não está orando. Primeiro que ele fala assim, eu nem queria compartilhar a palavra, mas eu sou obrigado. Que obrigado, que tu devia se sentir privilegiado, irmãos, por carregar a palavra de Deus na tua vida. Você devia se sentir privilegiado, porque o Senhor está confiando em você para algo, porque Deus está te usando para algo. E eu quero te perguntar, o que é que você, irmão, está carregando? Aonde você vai tem briga, contenda, você é o que cria as confusões em lugares, que você não leva desaforo para casa. Está levando Satanás para a tua casa, irmãos. Tem gente que fala, né? Não leve desaforo para casa, pois está levando o diabo com você. Mas o crente avivado, ele é pacificador. O crente avivado, irmãos, ele vai resolver problema e não criar. Você percebe logo quando o crente ele não é avivado, ele não carrega Jesus, ele cria problema aonde vai. Mas um crente avivado, irmãos, que carrega Jesus, ele, pastor, já resolvi para o Senhor. Pastor, dei esse problema aqui, mas está resolvido. E aí? Pastor, meu irmão, não tem coisa melhor quando alguém fala assim, está resolvido. A gente pega o carimbo do JPB e fala, pá, está resolvido. Bota o carimbo. Mas tem crente que não, é igual o gestor, tudo mentindo para a imprensa. Tal dia a gente faz, chega lá no dia e não tem. O crente avivado não, irmãos. Ele resolve. Porque ele carrega Jesus. E Jesus, ele é alguém que resolve. Está doente, cura. Está com um problema familiar, traz solução. Está triste, a alegria chega. Porque o crente cheio do Espírito Santo é assim, irmãos. Chega num ambiente tá meio desanimado, ele traz a alegria do Espírito. Ele é alguém, irmãos, que sempre tem uma palavra do céu para liberar para alguém. Quando alguém fala que está com um problema, ele fala, vamos orar aqui. Quando eu vejo um crente assim, meu Deus, não está de abraçar, Jesus. Porque quando você não carrega Jesus, quando alguém fala um problema, aí o que você faz? Fala os teus. Aí fica problema para cá, problema para lá, problema para cá. Ai, adorado seja o problema, exaltado seja o problema. Deus só quer um. Alguém chegou desanimado, meu irmão, vamos orar aqui. Deus vai resolver hoje. Seja avivado, irmãos. Carregue o Espírito Santo de Deus. Carregue Jesus. E sabe o que aconteceu?
A Bíblia vai falar no versículo 41. Ao ouvir a saudação de Maria, a criança saltou no ventre de Isabel. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O crente que carrega Jesus, ele provoca o avivamento. Alguém que não sentia mais a presença de Deus, começa a sentir. Alguém é cheio pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando você carrega Jesus, o ambiente que você está é um ambiente de vida, é de alegria, é um ambiente para cima, irmãos. Mas tem muito crente que não está carregando Jesus porque nunca recebeu. Talvez essa é uma noite para você entregar a sua vida a Jesus. Eu sinto aqui, irmãos, crentes antigos precisam nessa noite entregar a sua vida a Jesus. Eu não estou falando isso baseado no que eu estou achando, não. É o que eu estou sentindo de Deus. Tem pessoas aqui que são crentes há algum tempo, que precisam verdadeiramente se integrar para Jesus, se lançar em Jesus. Talvez você vai ser essa pessoa, irmãos. Amachore calamas, imahamas. Não queira ir para o lugar, irmão, se Jesus não vai com você. Não faça algo se Jesus não faz com você. Eu estava falando para você, meu filho, esqueci teu nome. Barbeiro aí. Não vá e não faça se Jesus não for. Rakalama chore calabas. Remalama sore calamas. Não há vida em um ambiente onde Jesus não está. Não há vida. A criança sentiu a presença de Jesus. Sabe? Isabel sentiu a presença de Jesus. O Espírito Santo de Deus encheu ela. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito, o ambiente ele transborda. Sabe? A atmosfera muda. As coisas mudam. Jesus está falando: ei, eu quero estar em você. Tem alguém aqui que Deus está falando, irmãos, que esses dias você visitou um lugar que Jesus não pisou lá. Deus está te falando: vai e confesse. Se arrependa. Se arrependa. Confesse o seu pecado. Satanás está querendo te amarrar, irmãos. Mas Jesus é aquele que liberta o homem, transforma o homem. Ei, Jesus Cristo. Nós não podemos liderar células sem Jesus, irmãos. Nós não podemos evangelizar sem Jesus. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. E tem muito crente que está andando sem a presença dEle, porque não tem uma vida com Deus, não é abastecido por Deus na oração. Você acha que todo dia a gente tem vontade de orar, irmão? Não. Mas eu não faço segundo a minha própria vontade, irmãos. Para de ser um crente e fazer as coisas só quando você sente. É um crente mimado. Só faz se sentir. Só faz se Deus descer do céu e falar. Tem coisa que Deus não precisa falar. Você sabe que tem que fazer. Você tem que sentir de Deus para fazer jejum, irmãos. Você tem que fazer jejum. Será que toda vez Deus tem que ir lá e falar: ei, faz um jejum? Não, irmãos. Tem coisas que nós precisamos fazer, porque faz parte da nossa missão. Buscar Jesus. Deus tem que ir lá falar contigo, tu sentiu um arrepio para ir orar. Você tem que ter desejo. Você tem que querer. Busque Ele, irmãos. Mas a gente fica esperando Deus falar. Deus tem que ir lá, ficar batendo na porta, falando: ei, vai buscar. Ei, vai me buscar. Aí tu tira, velho, um tempozinho vagabundo. Desculpa a palavra, irmãos. Um tempozinho, velho, que não dá para ter tempo com Jesus em 15 minutos.
passa horas assistindo, irmãos, e perde tempo em coisas que se perdem no caminho. Mas nós precisamos buscar o Senhor, que é eterno, e desfrutar da eternidade, irmãos. Parar de ser crente carnal, que só vive pela carne, só faz as coisas se sentir, só faz se sentir. Não, nós não vivemos pelo que sentimos, irmãos. Nós somos movidos pelo Espírito Santo. E muitas vezes você não vai sentir, mas você sabe o que precisa fazer. Você sabe que precisa fazer. Jesus não sentiu, irmãos, um arrepio, um negócio para morrer numa cruz, mas ele sabia que tinha que fazer. Ele sabia. E essa palavra, irmãos, Deus está falando no teu coração, para que se aconteça um grande avivamento, nós precisamos carregar Jesus e gerar Ele em outras pessoas. Você precisa acordar, irmãos. Esses dias eu estava dormindo e Deus me acordou. Eu digo que foi Deus porque às vezes acontece isso. Às vezes quando eu estou dormindo, eu estico a perna, irmão. Você pode achar que a coisa é besteira, o problema é teu, não estou nem aí. Para mim eu sei que às vezes Jesus me acorda assim. Uma cãibra terrível. Sabe o que eu falo com Jesus? Porque um dia Ele falou para mim isso. Algumas vezes eu vou te acordar assim. Tem dia que eu acordo, irmãos, com Jesus me chamando, Rômulo. Eu acordo assim, ei rapaz, hoje o dia vai ser diferente. Eu não sei se você tem isso, irmão, mas eu tenho. De vez em quando acontece comigo. Não é todo dia não, eu queria que fosse todo dia. Acordar com a voz de Jesus, acorde. Mas nesse dia foi uma câimbra, irmãos. Uma dor. Ai, que dor. Não, mas não é dorzinha não, é uma dor mesmo. A gente quer, homem exagera também, né, irmão? Não é essa dor toda não. E na hora eu levanto, mancando na perna, porque doendo, né? E eu fui lá pro quarto lá atrás, eu já sei, irmãos. Fui lá pro último quarto. E sabe o que Jesus falou para mim? Assim que eu entrei no quarto, Ele falou assim: que bom que você ouviu a minha voz. Na hora, irmãos, eu começo a chorar. Porque talvez se fosse alguém me chamando você para ir para a praia no domingo de manhã, talvez se você fosse acordado para ir para um churrasco, você iria acordar animado, para cima, feliz, alegre. E talvez você não está com essa mesma alegria quando se trata de buscar Jesus. Não está nessa mesma alegria por viver uma intensidade por Jesus. Misericórdia do tempo. É às 9, acaba, né? Eu quero finalizar dizendo o seguinte, irmão, terceiro ponto. Comunhão, ela é gerada no ambiente, avivamento é gerado no ambiente de comunhão. Não tem como ter avivamento, irmão, se você não tem unidade com seu irmão. Não caminhamos juntos. Não estamos juntos. Mas voltando para o assunto que eu estava falando. Eu lembro de uma situação, desse negócio de oração. Há uns anos atrás, ainda era criança, ia ter uma oração dos jovens na igreja, num domingo de manhã. Meu irmão estava dormindo numa rede. E minha mãe foi lá, acordou ele: Roberto, acorda para a oração. Roberto virou para o outro lado e foi dormir. Mãe foi umas 2 vezes, eu acho, 3, não lembro. Aí depois, mãe não vai acordar não. A mãe foi lá pro quarto dela e falou assim: ô, manda um anjo, desse jeito. Manda um anjo com a espada de fogo. Minha mãe é assim, viu? Ela manda um anjo com a espada. Manda um anjo com a espada de fogo desembanhada. E acorda Roberto, irmão, na hora. Isso não é brincadeira não. Na hora a rede se rasga no meio assim, ó. Roberto, puf, no chão. Esse negão se levantou, foi para a oração.
Irmãos, e ao mesmo tempo que eu falei para você que eu me alegrei porque Jesus me acordou em alguns momentos, mas ao mesmo tempo eu fico, Senhor, é assim que eu preciso acordar todos os dias. Mesmo se o Senhor não me acordar, eu preciso acordar pensando no Senhor. Eu preciso acordar, a primeira coisa que eu vou pensar não é que eu tenho que fazer algo para mim, não. Eu tenho que fazer, eu tenho que estar com Jesus nessa manhã. Sabe, irmãos, o avivamento vai começar quando você se despertar para a presença de Jesus na tua vida. Feche teus olhos, irmãos. Você crê que Jesus hoje ele vai avivar você? Pode apagar a luz.